capítulo 6, capítulo 6 de 1 Timóteo. Eu vou ler 2 versos aqui, que eu não vou mexer neles, mas veja como é bom ter um cara por detrás da gente, encorajando. Vamos ficar de pé? Assim vocês vão descansar depois, 1h30 mais ou menos. Leia comigo, já que vocês gostam de leitura em conjunto, leia do verso 11 até o 16, mas eu não vou mexer no 11 e no 12, sim do 13 até o 16, leiam comigo. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a verdade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorta-te perante Deus, e preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, e diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, e que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual de suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade e habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Podem assentar-se. Eu peço que vocês façam uma coisa que eu acho que vocês estão acostumados a fazer. Quando nós chegamos a um lugar de culto como este, não é chegar na igreja. Igreja são vocês. Quando vocês chegarem neste lugar de culto como igreja de Deus, vocês têm que aprender, e se não fazem isso, hoje vão ficar sabendo: Senhor, se não abrires o meu coração, se não mexeres em mim, se não trabalhares em mim, entra por aqui e sai por aqui. Peça a Deus, para Deus fazer descer ao seu coração, internalizar a sua verdade, para que nós saímos edificados, e a única coisa que nos edifica é a palavra do Senhor, e eu creio nesta palavra do Senhor que é poderosa, a do Senhor, não a minha, mas quando nós a expomos, Deus se digna abençoar-nos, mas a dignidade está em Cristo Jesus, e não em nós. Seja Deus bendito nesta noite. Curva a sua fronte, ore por você mesmo, ore pelo seu companheiro do lado, pela sua família, que todos vocês entendam as coisas tão belas de Deus nesta noite, belas porque Ele escreveu. Não fixem tanto na minha exposição, eu sou falho, eu posso fazer coisas que não sejam expressão plena da verdade, mas a palavra de Deus é infalível. Se vocês saírem daqui conhecendo esse texto bem, eu já dou muitas graças a Deus. Orem uns pelos outros e orem por vocês mesmos nesta hora. Senhor, eu vou falar nesta noite, mas não adianta nada se eu não tiver a Tua graça sobre mim e sobre o coração dos que me ouvem nesta noite. Pedimos-te, bom Deus, que Tu te agrades do que vamos falar aqui, mas antes que isto, ilumina-nos para que não falemos nada que não seja expressão da Tua verdade. Rogamos-te que nos dês uma noite boa, uma noite gostosa perante Ti e perante os irmãos. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Nem todos nós, chamados ministros do Evangelho, vivemos felizes com as coisas que fazemos, e alguns de nós não temos tido sucesso nas coisas que nós fazemos.
Em alguns de nós, vocês sabem disto, há muita frustração de ministério, há muita tristeza de alma, há ministros um atrás dos outros abandonando a tarefa, são pessoas frustradas. Parte, não tudo, parte disto é porque nunca tiveram um cara por detrás, alguém que desse suporte, alguém que estivesse nas costas nossas ajudando demais. Nós somos homens solitários, nós não temos muita gente com quem nós podemos desvendar as coisas do coração. Eu queria ter um Paulinho de Tarso por detrás de mim, eu queria ter um homem que, com a autoridade que Deus lhe dava como apóstolo que era, dissesse: Heber, eu te exorto perante Deus e Cristo Jesus. Eu ia ficar doidinho, porque esta exortação é perante estas duas testemunhas da qual eu vou falar daqui a pouco. Alguém que me confortasse, que me animasse, que estivesse por detrás de mim. E quando você lê essa carta de 1 e 2 Timóteo e Tito, elas são chamadas de cartas pastorais, porque elas nos encorajam, elas nos repreendem, elas nos fortalecem, elas dão pancada em nós ao mesmo tempo em que nós somos consolados por ela. Que bom ter gente assim. É uma pena que nós não temos, alguns de nós não temos, porque nós somos autossuficientes, nós não buscamos ajuda de quem sabe mais e de quem tem mais experiência. Portanto, velem por seu pastor, sustentem-no, de tal forma que ele permaneça um ministro de Deus fiel. Quase que eu preguei sobre aquele texto que você leu ali, que se volta para casa, como é que é? E que você vai para casa, de 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4. Mas eu vou falar deste outro texto de Timóteo. Paulo sabia que Timóteo precisava de uma palavra tocante, transformadora no seu ministério, então ele se dirige a Timóteo e encarrega de algumas coisas, e que eu gostaria de ter esse encorajamento de Paulo. Primeiro Paulo fala assim: eu te exorto. Um homem se juntou à marinha inglesa fazendo promessas solenes de dar a sua vida ao serviço do rei do seu país, mas o almirante Nelson, isso já há séculos, não ficou satisfeito com aquelas antigas promessas na manhã daquela batalha de Trafalgar. Com vantagem no número, a marinha inglesa estava se preparando para um dia de luta, provavelmente de morte, e a possibilidade de morte de um tiro de canhão, mosquetes, combate corpo a corpo, ou mesmo um afogamento estava diante daqueles marujos, e havia grande exortação, e houve grande exortação do almirante Nelson, e disse assim a eles, numa mensagem a toda a esquadra: a Inglaterra espera que cada homem hoje cumpra o seu dever. Nelson exortou-os a fazerem o que eles haviam prometido no dia em que se uniram à marinha. Um dia você foi unido à Igreja de Cristo formalmente professando a sua fé, e um dia você foi ordenado ao chamado sagrado ministério, e você fez promessas ali. E nós às vezes temos o desgraçado costume de esquecer as coisas que nós prometemos. Os homens casados que o digam, as mulheres casadas que o digam, nós temos a infelicidade de não levarmos as coisas como o figurino manda. E Paulo está pegando como aqui o almirante da marinha inglesa, e nós prometemos guardar o mandamento de Deus, a palavra de Deus, no dia em que fomos batizados e professamos a nossa fé. Agora, em tempo de batalha, Paulo espera que você e eu, e especialmente você, cumpra o mandato imaculado. Daqui a pouco a gente volta sobre ele. O mandato imaculado e irrepreensível. Ele está chamando Timóteo para mostrar o que ele havia declarado quando veio a fé em Cristo Jesus. Mas a coisa dura para mim, e eu acho que foi para Timóteo, é que ele fala assim: eu te exorto perante Deus que preserva todas as coisas, ou a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão.
Deixa-me falar destas duas testemunhas. A primeira grande testemunha aqui é Deus o Pai, que ele chama. Aliás, Paulo em várias cartas ele chama Deus por testemunha naquilo que ele faz. Isso nos torna extremamente responsáveis perante Deus. Uma coisa é você falar perto de homens, outra coisa é você falar quando tem alguém observador do que você diz e do que você faz. Portanto, perante Deus, é como se Paulo tivesse dito a Timóteo: Timóteo, Deus tem o olho em ti, cara, toma cuidado, porque eu estou te exortando na presença dele. Portanto, trate de ouvir o que eu estou dizendo, porque eu tenho uma testemunha fantástica que você jamais vai poder dizer: eu não disse isto. Essa testemunha não é somente o Criador de todas as coisas, mas o texto fala que Ele é o preservador de todas as coisas. Ele preserva tudo o que Ele criou. E Paulo apela para a presença do Criador e preservador da vida. Aliás, todos os testemunhos dados neste mundo não escapam da sua onipresença. O senhor e a senhora, quando quiser pecar, saiba que tem uma testemunha ocular. Nós não podemos fugir dessa expressão perante Deus, jamais. E o Deus que criou todas as coisas não fica distante da criação. A senhora Dilma Rousseff, a nossa presidente, ela governa esse país e geralmente ela faz e sabe de tudo que se passa nele, porque ela tem um órgão chamado ABIN, que dá informações a ela de tudo que se passa nesse país. Tadinha, ela ignora tanta coisa. Sei lá, se ignora. Mas o fato é que Deus não governa por informação. Deus está em loco, em cada parte desse universo. E nada escapa aos seus perscrutadores olhos. E é perante esse cara que eu te exorto. Ele é mais de qualquer Obama desta vida, ele é o cara. E cada um de nós aqui é preservado por Deus, por sua onipotência santa, e em onipresença ele sustenta tudo aquilo que criou. Não há nenhum lugar onde Deus não esteja. Nós aprendemos em teologia que Deus está presente em cada parte do seu espaço, cada parte do espaço, com a totalidade do seu ser. Ainda que você se emburaque, ainda que você se encaverne, ali você tem uma testemunha do que você diz, do que você faz, e mais ainda, do que você pensa, do que você imagina no seu pecaminoso coração. Quando eu falo de você, eu estou me incluído no meio. Cada um de nós foi formado de uma pequena célula de pai e outra de mãe, e Deus tem multiplicado essas células, multiplicando-as em milhões e bilhões, e Deus tem superintendido todo o processo da nossa vida e de tudo que está ao redor de nós. Quão solene é esta afirmação de Paulo a Timóteo: Timóteo, eu te exorto perante Deus. Esta coisa não deixa saída senão para ouvir, e se nós não ouvirmos o que nos é dito perante Deus, nunca poderemos alegar e que não ouvimos, porque Deus é testemunha do que ouvimos. E vocês nesta noite, assim como todas as noites que vocês ouvem a pregação da palavra aqui, vocês estão perante Deus, e é bom que nós aprendamos a guardar o mandato imaculado de Deus. A gente fala sobre ele daqui a pouco, rapidamente. Tudo o que você faz está diante dos olhos daquele que tem todas as coisas descobertas perante si. Está lá em Hebreus 4:13. Portanto, irmãos meus, nós temos que parar de ouvir sermões simplesmente. Nós temos que pedir a Deus a graça de que a sua palavra caia em nós e produza frutos, e nós sejamos homens e mulheres que impactem mais a sociedade onde nós vivemos, pela maneira como nós vivemos, porque nós guardamos o mandato imaculado do Senhor. A segunda grande testemunha que ele traz é Jesus Cristo. Exorto perante Deus e perante Cristo, que diante do trono, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão.
Eu não sei se Timóteo tinha uma ideia muito clara e plena de todas as coisas relacionadas entre Deus e o Pai e o Filho encarnado. Era muita coisa para um jovem ministro saber àquela altura. É provável que hoje nós saibamos muito mais coisas sobre as relações intratrinitárias e sobre as relações de Deus o Pai com Deus o Filho e de ambos conosco, juntamente com o seu Espírito. Mas a exortação é clara aqui. Paulo está educando na fé cristã e Paulo queria que ele soubesse que o Filho também estava presente, diante de quem a exortação era feita. Jesus Cristo era homem como você e como eu. Ele tinha a mesma natureza humana que nós temos, mas ele era mais do que um carpinteiro, ele era mais do que um homem, ele era Deus, ele era aquele que fala assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e onde estiverem reunidos 2 ou 3, eu aí estou no meio deles. O que é dito do Pai também é dito do Filho, porque o Filho é tão Deus quanto o Pai é. Quando o bocó do Filipe falou assim: eu quero ver o chefão, mostra-me o Pai, isso me basta. Ele falou: seu pangaré, quem vê a mim, vê o Pai. Você quer olhar quem Deus é? Olha para mim, porque eu sou a reflexão dele. Eu sou a imagem do Deus invisível. E mais, como Deus Pai diz que ele sustenta, como é que fala aí o verso? Que o Pai é aquele que preserva a vida de todas as coisas. Quando você olha para o Filho dele, a Bíblia fala assim: ele, que é o resplendor da glória, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O que é dito do Pai é dito do Filho, porque os dois são da mesma essência, da mesma natureza. Isso aqui é teologia sistemática. Não somente o Pai é onipresente, Jesus Cristo também é, segundo a sua divindade, ele sustenta todas as coisas também. E tudo que é dito do Pai, repito, é dito do Filho Jesus. Eu me lembro de um filme que eu assisti uma vez, onde, em tempos medievais, onde o exército inglês era inferior em número e estava aflito, aguardando a invasão do inimigo, mas os soldados foram muito confortados, porque descobriram que o rei estava junto deles na hora da luta. E a presença do rei lhes trouxe encorajamento. Certamente a esperança lhes voltou e a coragem ficou redobrada, logo eles voltariam para casa, porque o rei está conosco. Essa é a sensação quando você tem alguém importante lutando ao seu lado. Pois você tem. Essa historinha que eu contei não ilustra muito, mas nos ajuda a compreender que a presença de Jesus conosco não somente nos responsabiliza em nossa vida, mas ela nos conforta no meio da luta. Eu lembro daquele velho hino que a gente cantava, acho que não canta mais. A presença de Jesus enche o coração de luz, quão preciosa fica, cada vez mais rica, esta vida com Jesus. Você não pode fugir dele também. Você não pode fugir do Filho de Deus encarnado. E o texto fala que ele fez uma boa confissão. Não é? Fala? Leia, reverendo. Olha só, olha o que o texto fala. E exorta perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Isto, a palavra grega para confissão é homologia. No verbo homologel, que é fazer uma profissão de alguma coisa, é fazer uma confissão de alguma coisa, e diante do poder de Pilatos, que reivindicava ter poder sobre Jesus Cristo, este não se acovardou, mesmo sendo ameaçado de morte por Pilatos. Você sabe diante de quem está falando, seu atrevido? Ele disse a Jesus em outras palavras: o senhor não sabe quem eu sou. Houve um tempo que ele calou-se, guardou silêncio.
e paulada em cima dele. Afinal de contas, era o senhor Pilatos. Quando necessário, ficou calado, mas na hora certa ele fez a boa confissão. Ele disse quem ele era. Ele não teve medo dos homens como nós temos. Paulo chamou de boa confissão porque foi feita por alguém que é imaculado, alguém que é irrepreensível. E a confissão de Jesus Cristo foi boa porque expressava a verdade sobre Ele próprio e sobre o seu Pai. Há vezes em que nós nos sentimos intimidados, e eu me senti já um bocado de vezes, porque nós nos percebemos sós neste mundo. E grandes homens de Deus ficaram com medo porque se sentiram só. Dá uma lidinha na profeta Elias, você vai ver, ele se emburacou com medo da Jezabel. Pedro ficou com medo quando perguntaram: escuta, você é discípulo desse Nazareno? Eu nunca conheci. Eu nunca estive com ele. Por 3 meses fez isso, desculpa. 3 meses fez isto. E Pedro negou a Cristo Jesus por causa do medo dos homens, temor dos homens, e uma desgraça que afeta muitos cristãos. E vocês e eu, ministros da palavra, nós somos chamados às vezes a fazer a boa confissão, a dizer quem Deus é, o que Ele pensa, sem pensar em ser politicamente correto. Nós temos que aprender a pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo, quer ouçam, quer não ouçam. Afinal de contas, nós somos profetas de Deus, e profeta é aquele que fala a palavra de Deus em nome de Deus, sem temer a ninguém senão a Deus. E Timóteo foi encorajado a fazer isto. O grande problema que você e eu temos é medo dos homens, quando nos reunimos no presbitério. Quando nós somos encurralados e temos medo de falar, de nos identificarmos como cristãos. Às vezes eu confesso, eu tenho vergonha de dizer que sou pastor, porque é tão sujo esse troço, que por aí é tão sujado, mas não é por medo, é para não fazer o evangelho passar vergonha uma vez mais. Mas nós não tínhamos que ter medo nenhum de confessar-nos a nós mesmos como remidos pelo sangue de Jesus Cristo e levar a ética de Deus neste mundo desgraçadamente corrupto. Ainda que isso bata de frente com o governo nosso, ainda que isso bata de frente com o Ministério da Educação. Eu sei porque eu estou numa universidade, a Universidade Mackenzie, e está aqui gente que trabalhou lá há muito tempo, e não é escola cristã. E vocês não vão dizer lá que você não perca o emprego. Não é. Nós temos mais de 2.000 professores, nós não temos 20 que sejam homens que não têm medo de fazer a boa confissão. E nós precisamos de homens e mulheres assim. E Jesus Cristo fez a boa confissão. Jesus Cristo abriu-se e disse: você sabe quem eu sou? Cara, eu sou o Filho de Deus vivo, e pagou uma vida por causa disso, porque a si mesmo se fez Filho de Deus. Mas ele fez a boa confissão. É como se Paulo tivesse dito a Timóteo: Timóteo, não tenha medo dos homens, não olhe para o que as pessoas vão pensar de você, tenha os seus olhos fincados em Cristo Jesus. No meio da tempestade do mar, não olhe para as ondas, fixe os seus olhos sobre Jesus Cristo, afinal de contas você está perante Ele. Veja como é que ele se portou diante de Pôncio Pilatos, que era o seu algoz. Ele sofreu pressões e tentações para fugir da sua missão, ele foi tentado abandonar a sua missão, mas Jesus falou de maneira simples e fiel, até que ele silenciou. Ele fez a boa confissão. Segundo ponto, e vai longe. Veja quem é o autor último dessa exortação. Veja quem é o revelador de Cristo Jesus. O verso 15 no começo, por favor. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Até aí, obrigado.
Então esse Deus vai revelar um dia, esse Deus o Pai vai revelar quem o filhão dele é. Deus jamais diria como Chico Anísio: eu queria ter um filho como esse, né? E ele tem. Nunca ninguém é tão filho quanto ele é, e tão obediente quanto ele é, quão servo ele é, e quão Deus ele é. Ter um filho da mesma estirpe que o Pai. Isso não acontece na nossa vida. E ele tem um filho da natureza divina dele. Então esse Deus é apresentado aqui com alguns adjetivos fantásticos. Esse Deus aqui é apresentado como aquele que é invencível. O texto fala: ele é o único soberano, e o Rei dos reis, e o Senhor dos senhores. Ele está muito além de qualquer interferência de poderes desta terra. E nós não podemos colocar Deus no nível dos seres humanos. Todavia há aqueles que, mesmo sem o saber, diminuem Deus. Uma vez Erasmo de Roterdã, que foi companheiro, que foi contemporâneo de Lutero, e ele tinha as ideias diferentes de Lutero sobre quem Deus é. Um dia Lutero disse assim: os teus pensamentos sobre Deus, Erasmo, são muito humanos. Você precisa conhecer melhor quem é o Deus em quem você precisa crer. E o que é dito de Erasmo de Roterdã tem sido dito de muita gente neste tempo de dissolução moral, neste tempo de promiscuidade teológica. Nós precisamos conhecer quem o Deus em quem nós dizemos crer é. O Deus de muitos não corresponde ao Deus apresentado pelas Escrituras. O Deus de alguns, aliás, de muitos, da grande maioria de evangélicos hoje, é um Deus cuja vontade é resistida e cujos propósitos são frustrados, cujos desígnios são colocados em xeque. Seus desígnios não passam de meras expectativas, que não se tornam realidade a não ser quando o homem dá o seu aval. E só Deus faz quando nós deixamos Deus fazer. Deus michuruca esse! Porque o texto fala, depois vocês podem conferir se não estou enganado, quando fala que ele é soberano Senhor, usa uma palavra grega chamada déspota. É aquele que tem um governo absoluto, pleno. E nós temos às vezes a ousadia de dizer assim: Senhor, eu sou crente porque eu deixei tu entrar na minha vida, eu me decidi por ti, eu me converti a ti, eu desgraça. Você esquece quem é o Deus que você tem, e se você tem alguma coisa, você recebeu dele. Se você tem algum amor por ele, é porque você foi amado antes por ele. Se você tem alguma sabedoria, é porque você recebeu dele sabedoria, e assim por diante. Eu podia enumerar tantas coisas. Esse Deus que dá discriminatoriamente, porque ele deu a vocês e não tem dado a outros. É isso que o caracteriza como soberano sobre todas as coisas, e Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não creio num Deus de Erasmo de Roterdã, num Deus pequenino, num Deus que se curva diante da vontade dos homens. É o único soberano, que é o único déspota, e é Rei dos reis. Não tem a conotação maligna de déspota que a nossa língua permite, mas o déspota na Escritura, despotes é a palavra grega, é aquele que governa tudo absolutamente. Ele governa tudo, sabe por quê? Porque ele sabe tudo. Por que ele sabe tudo? Porque está presente em tudo. E por que ele está presente em tudo? Porque ele é poderoso. Esses três atributos são ligados entre si e tornam esse Deus desse tamanho. E é assim que eu queria que vocês crescem em Deus, que vocês aprendessem a exaltar. Você quer rasgar seda? Rasga sobre ele, que não faltarão, aliás, não se exaurirão palavras sobre quem ele é. E quando eu vejo alguém pregar sobre essas coisas, ou quando eu leio esse texto da Escritura, isso me faz o coração repousar, me faz o coração cantar. É tão gostoso ter um Deus desse tamanho, e não os deuses que os homens criam devolvendo a gentileza, né? A Deus é um Deus que os homens criam a sua própria imagem e semelhança.
mas é o Deus que se apresenta. A segunda coisa que o texto fala é que esse Deus é o quê? Deus imortal. Leia, por favor. O único que possui imortalidade. Ok. O único que possui imortalidade. Alguém aqui da nave, leia para mim 1 Timóteo 1,17, em voz alta, não tem importância, leia para a gente ouvir. 1 Timóteo 1,17, ele fala a mesma coisa em outras palavras. Isto, assim ao Rei eterno e imortal. E ele vai falar as outras coisas que ele repete nesse texto. Ao Deus imortal. Segura a sua Bíblia aí, nesse texto, depois você vai ler o resto. E nossa vida não é produto de um destino cego, de uma chance caprichosa, mas cada detalhe da nossa vida está nas mãos do soberano Senhor, que é imortal. Se você quiser entender imortalidade, etimologicamente falando, na raiz da palavra, ele é o único, não tem de que... O que é morte mesmo? Deus não morre, é o único imortal. Até o filho dele morreu, porque ele também era homem, e Deus não é homem, e o Pai não é homem. Ele não morre, porque ele não tem de que se separar, ele é um ser simples. Mas eu já ouvi na igreja que nós também somos imortais. Tem até livros escritos sobre a imortalidade da alma. Loren Bettner é um teólogo reformado que precisa dar uma reformada na sua maneira de ver as coisas. Nós somos imortais. Se por imortalidade você crê que uma vez que você veio à existência, você não deixa mais de existir, ok, eu aceito que você seja imortal, mas no sentido próprio da palavra, só Deus é. E é nesse cara que eu quero que você creia. Único, exclusivo. Mas tem mais. Vamos lá, que o tempo urge. O texto fala que ele habita em luz inacessível. Habita em luz inacessível. Ele está além do alcance de qualquer criatura, seja ela incrédula, seja ela crente. Deus não pode ser alcançado por ninguém. Para que nós saibamos alguns vislumbres de quem Deus é necessário que Ele se desnude, é necessário que Ele se revele, porque você não consegue nem meditar em Deus à parte da sua revelação. Você não consegue fazer oração a Deus à parte do que Ele nos ensina a pedir nas coisas, ou a falar nas coisas que nós oramos. Timóteo, você está perante esse cara, e eu te exorto perante esse cara. Vocês cantaram o primeiro hino sobre a glória, não foi? A glória, como é que fala glória? Está aqui. Olha, isso aqui é muito poético, é bonito. Isso é quimera. É desejo da alma, mas nós não sabemos o que isso significa. Vocês não podem imaginar o que glória de Deus significa. E um dia se você pudesse contemplar nesgas da sua glória, você cairia por terra. Tão glorioso esse Deus é. É um Deus inacessível, e Ele não pode ser acessado. Uma coisa que a gente aprende em teologia é que Deus não pode ser objeto do nosso estudo. Deus não pode ser pesquisado. Aqui eu creio que deve ter professor de universidade, ou pessoas que estudam na universidade, e cada um de nós estudamos numa escola, qualquer ciência, nós fustigamos a coisa a ser estudada, de tal forma que a coisa que nós estudamos está sob nós. Quem é pesquisador tem alguma coisa sobre, ou você pega telescópio, ou pega microscópio, de qualquer forma, você tem um objeto de estudo, e Deus não é objeto de pesquisa, porque Ele é inatingível. Deus é inacessível. Eu não sei muito o que dizer sobre essas coisas, eu estou dizendo o que a glória de Deus não é. Os discípulos de Jesus viram a sua majestade, sua santidade, seu poder, sua justiça, sua graça, sabedoria, e somente isto de Jesus, aquele que está perto de nós e próximo de nós como homem que é, eles já caíram por terra. Lembra quando eu olho o rosto dele, ele transfigurou um cadinho? Uma pitadazinha do que ele haveria de se mostrar posteriormente em glória. E eles já caíram de bruços
A mera manifestação de alguns atributos de Deus já causa terror em nós, e eu queria que vocês entendessem isto. Às vezes nós falamos de Deus na presença dele, e nós o tratamos como se fosse um buddy nosso, um amiguinho nosso, um cara assim. Ele não, ele é distante de nós. Foi por isso que ele mandou o filho dele para ser a expressão exata de quem ele é. Por isso que Deus mandou que o seu filho viesse tornar-se como nós, fosse um de nós, membro da raça humana, e pudesse compartilhar das mesmas coisas que compartilhamos, de tudo exceto o pecado. Deus é um ser inacessível. Alguns de vocês, eu não sei se pastores pregaram aqui, eu ponho a cara para bater. Eu não sei se vocês, eu acho que já ouviram em algum lugar que nós vamos ver Deus um dia na plenitude da sua glória. Mentira, vocês não vão ver. Vocês não vão ver Deus, porque Ele extrapola a capacidade nossa de vê-lo. Ele é muito mais sublime, alto do que nós podemos imaginar. Não fica desapontado, não. Você vai ver o filhão que Ele tem, e você vai bendizer a Deus por Jesus Cristo, que é o resplendor da glória de Deus. Você não pode ver a luz, mas você pode ver a lâmpada, e ela reflete quem a luz é em algum grau. Vocês já usaram no tempo das eclipses aquele papel bem escuro, para vocês poderem ver a eclipse do sol? Irmãos meus, se nós não damos conta nem de olhar um astrinho de quinta grandeza, no meu tempo era de quinta, eu não sei se ele subiu de rank, de quinta grandeza. Vocês imaginam como é o Criador desses sóis, aos bilhões e bilhões que há nesse universo, que quase não termina, mas tem fim porque é criação. Mas não, vamos ver a glória de Cristo, porque é a glória de um Deus homem. Uma vez conversando com o pai dele, ele disse assim: pai, eu quero que tu tragas para mim as pessoas, para que elas vejam a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E então a gente canta assim, lembra? Glória sem fim, glória sem fim. Como é que é? Glória sem fim, ver o Senhor assim como Ele é, será a glória das glórias para mim. Será glorioso para mim, mas eu não vou ver, tem Deus ali. No céu, não, nem no céu, nem na nova terra, que é o destino final dos homens, você não vai ver Deus. Deixa eu ser desapontado, né? Às vezes nós parecemos com Filipe. Senhor, conversando com Jesus, senhor, eu já vi o seu tenente, eu quero ver o general, eu quero ver o chefão, eu quero ver. Falou, Filipe, não adianta, esquece. Ninguém pode ter acesso ao meu Pai, senão por meio de mim. Mas, puxa meu paletó se eu passar demais. Além disso, veja que o texto fala que Deus é invisível, não é isso que fala? Leia o texto no seu aí. Assim, o Rei eterno, imortal, invisível, ele repete a ideia, ao Deus imortal, invisível. No texto básico nosso, acrescenta aquele que jamais pode ser visto, não é? Deus só pode ser visto, não com estes olhos, preste atenção, mas pela revelação que Ele faz de si mesmo. Eu repito o que eu disse: Deus não pode ser encontrado por pesquisa, porque Ele é inacessível. O que nós temos que pesquisar é a revelação que Ele deixou de si mesmo. Se você considerar ciência, teologia como ciência, então estude a revelação divina. Então você vai conhecer um pouquinho dele, ainda que você nunca vai contemplá-lo com seus olhos. Você não verá Deus, vão me brigar depois, brigar comigo, você não verá Deus no céu, nem na nova terra. Abra a Bíblia para mim, por favor, em
em Apocalipse 21, 23, por favor, alguém lê em voz alta. Essa cidade é, digamos, seria, para dizer a grosso modo, é a capital da nova terra. A cidade é a Nova Jerusalém. Não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Quer dizer, você vai ver nesgas da glória de Deus vendo a lâmpada. E olha, e dei muitas graças, porque tem alguns que só vão ver trevas o tempo todo, e trevas dos quintos dos infernos. Mas vocês são chamados à luz, vocês são chamados à vida, e vocês vão ter privilégios inimagináveis. Eu não sou capaz de imaginar o que significa essa glória que eu vou ver. Aliás, o planeta Terra não vai ter mais dois astros importantes, não vai ter o novo planeta, não vai ter lua para iluminar a noite, nem o sol de dia. Veja para mim ainda em 22:5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinará pelos séculos dos séculos. Não vai ter, primeiro, nem mar. Não é o jogador. Não vai ter mar. Vocês, cardápios, estão na água. Não vai ter sol, não vai ter lua. Deus vai iluminar e seguir tudo com sua glória. É inimaginável para mim. Eu tenho pregado sobre Pedro e sobre Romanos, e eu estou trabalhando num livro que fala disso. Desculpem, eu estou citando coisas pessoais, mas eu tenho me encantado com o que Deus revela de si mesmo e revela de coisas que nós vamos experimentar. Algumas delas são inexpressáveis, mas algumas dicas de Deus que me fazem viver cheio de vontade um dia essas coisas começarem a acontecer. Mais um. Deus é invisível, como eu já lhes disse. E agora vejam o conteúdo da exortação. Eu vou mudar de ponto agora. Conteúdo da exortação. Eu te exorto que guardes o mandato, ou mandamento, a palavra grega é entolé, que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível. Tentarei não me delongar. À luz do contexto da carta a Timóteo, eu perguntaria, o que seria esse mandato ou mandamento imaculado? Ele não explica. Mas se você ler os versos tanto antes quanto depois, Paulo está falando a ele a respeito de um mandato que tem a ver com a integridade pessoal de Timóteo. Verso 1 que nós lemos, verso 2, Paulo está tentando fazer esse homem sério, íntegro, irrepreensível. Aliás, ele usa muito a expressão que os presbíteros, e eu sou presbítero, sou o primeiro. Eu preciso ouvir uma palavra desta. O presbítero é irrepreensível, e esse mandato havia sido confiado a ele. A integridade, reverendo, a integridade de um ministro de Deus repousa numa superfície muito mais profunda que somente Deus pode ver. E o que eu vou falar para você, eu estou falando para mim. De você, eu estou falando de mim. E às vezes nós deixamos transparecer que nós somos isto, aquilo outro. Nós passamos uma imagem que às vezes não corresponde à realidade por causa das motivações impuras do nosso coração. Integridade, reverendo Leonardo e Heber Campos, e todos quantos ouvem a palavra, é uma coisa que só Deus sabe. Você sabe um cadinho, porque você conhece seu coração um pouquinho, e o que você conhece do seu coração está aqui revelado, senão você não conheceria nada do seu coração. Mas integridade é um negócio entre Deus e você. Só Deus sabe se eu estou irrepreensível ou imaculado. Aquela mulher que está dando a liga, minha esposa, eu também rasgo a mesma seda que você rasgou com a sua. Ela me conhece mais do que qualquer pessoa, mas eu posso enganá-la sem que ela saiba disso.
eu posso não corresponder àquilo que eu digo que eu sou, àquilo que eu penso que eu sou. Porque integridade é uma matéria que Deus tem que tratar com você, porque Ele está omnipresente. É Ele que está em você e vê tudo de você. Você se lembra quando você era menino, você cantava assim, como é que é? Cuidado, olhinho que vê. Porque você está perante Ele, você está perante o Filho dEle, e Ele sabe se você é ou não irrepreensível. E o mandato de Deus é que nós vivamos irrepreensivelmente, vivamos santamente. Homens da igreja presbiteriana da Gávea, vocês podem se sentar no lugar de culto e olhar para uma mulher bonita e permitir que a sua mente seja cheia de luxúria. Aí depois vocês corrigem e falam assim, Heber, é minha irmã, é sua irmã. E você tenta se desvencilhar das inclinações da sua carne. Quando as pessoas pensam que você é muito leal à sua mulher, ou você a seu esposo, Deus vê e fala assim, que porcaria. Mas Deus gosta de porcaria. Deus tem pegado nós outros assim e nos tem levantado dia após dia e nos tem santificado dia após dia. Deus gosta de porcaria. Eu falo isso sempre na minha aula de teologia, porque a Bíblia fala que Deus chamou as coisas loucas desse mundo, as coisas desprezíveis, as coisas que não são nada, as coisas que nada são. Deus chamou quem não presta, porque isso que é graça. Graça é pegar coisa que não presta e ser trabalhado pela graça. Nós cantamos um hino que fala que somos trabalhados pela graça, as pedras que Deus predestinou. Deus trabalha em nós e Ele nos torna belos. Por enquanto falta um bocado de coisa para ficar belo em nós, mas um dia Deus vai tornar-nos semelhantes a Cristo Jesus em corpo e em alma. Mas é só um Deus desse tamanho que pode fazer. Ele tem muita coisa, ele vai ter um trabalho muito longo com vocês e comigo. Então, ninguém vê o seu coração quando você vem até nesse lugar de culto, sem falar na rua, sem falar nos bancos de jornais pela qual você passa, Deus vê você de um jeito que você não se vê, porque Ele penetra a sua profundeza e Ele mostra quem você é. E ora a Deus para que Deus faça isso com você. E isso me incomoda falar essas coisas, porque eu estou me expondo aqui e Ele está escutando. É possível que Ele fale assim, safado pregador, eu conheço ele. É verdade, é verdade. Eu estou diante de Jesus e diante do Pai dele. É verdade. Mulheres desta igreja presbiteriana da Gávea, vocês podem se sentar no lugar de culto, como hoje à noite, por exemplo, com um sorriso na face, e todavia ter ciúmes ou amargura para com a outra mulher que falou alguma coisa desairosa de você. Perceba que eu falei dos pecadinhos prediletos nossos e os pecadinhos prediletos de vocês, meninas. Qualquer que seja o seu pecado secreto, você só vai construir integridade se você se lembrar que Deus conhece você lá nas profundezas suas. Você vai saber o que é irrepreensibilidade quando tiver consciência diante de quem você está, perante quem você está. Eu li numa revista de 83 chamada Psychology Today, Psicologia Hoje, e nesse número que foi em outubro de 83, essa revista relatou os resultados de uma pesquisa feita com mais de 650 leitores, e a pergunta colocada na pesquisa foi essa: se secretamente você pudesse apertar um botão e eliminar uma pessoa sem que isso repercutisse mal sobre você, só você pudesse fazer isso, você apertaria o botão? 69% dos homens na pesquisa disseram sim, e 56% das mulheres também disseram sim. Mas houve um pesquisador que fez uma pergunta intrigante quando da sua pesquisa.
ele perguntou na pesquisa assim, alguém coletou a pergunta: se esse instrumento fosse inventado, alguém sobreviveria para contar a história? Jesus disse que o assassinato, o adultério e as outras coisas, eles têm início lá no lugar onde ninguém sabe. São pecados do coração. E vocês têm que entender isto. Talvez nós não pecássemos, reverendo, na presença de alguns irmãos, especialmente presbíteros, né? Mas a gente, enquanto nós não entendermos que em qualquer lugar que estivermos, em qualquer coisa que fizermos, em qualquer coisa que dissermos e pensamos, se nós não entendemos que estamos perante aquele que conhece todas as coisas, o Pai e o Filho, nós nunca lutaremos para que irrepreensibilidade faça parte de nossa vida. Somos chamados para ser fiéis até o final. O texto fala aqui o tempo de obediência. Eu termino agora, tá? O tempo de obediência. Olha o verso 14: que guardes o mandato imaculado até a manifestação de Jesus Cristo. Esse é o tempo que você deve obedecer. A caminhada cristã é uma maratona que parece não terminar nunca, mas ela tem um fim neste presente tempo, ou seja, até a volta do Senhor. Ela já dura mais de 2000 anos e ninguém sabe o tempo do fim. Deus quer o seu arrependimento. Deus quer que você ouça a palavra dele. Deus quer que você seja um homem e uma mulher irrepreensível. A manifestação de nosso Senhor será o terceiro e maior evento da história humana. O primeiro foi a criação, o segundo foi a vinda dele, o terceiro a vinda outra vez dele. Com ele a história terá o seu clímax, e Deus triunfará completamente sobre o pecado e sobre a miséria sua e minha. E essa nova era será estabelecida no céu e então na nova terra. Não é sem razão que Paulinho de Tarso disse, não, foi Joãozinho, Maranata, vem Senhor Jesus. Portanto, somos chamados para ser fiéis até que este mundo tenha um fim nas presentes condições em que ele se encontra. Nada mudará o que realmente é importante até o aparecimento de Jesus Cristo. Há dois modos de olhar para o futuro. Um deles é o dos profetas e políticos. Eles fantasiam a respeito do futuro, eles fazem seus planos, a sua plataforma de eleições, eles declaram que os homens serão mais felizes e enriquecidos no seu mandato, num ambiente melhor, com quanto as políticas deles forem seguidas. Há os que preveem o futuro, olhando para os horóscopos, e eu espero que não tenha nenhum infeliz nesse lugar, na leitura de mão, de cartas ou coisa que o valha. Essas pessoas fazem predições para seu futuro, geralmente muito positivos. É igual o rei Acabe, que queria o profeta que falasse só coisa boa para ele. E assim são os horóscopos daqueles que gostam de ler essas coisas. Se fosse de modo contrário, amanhã você estará no inverno, uma coisa assim, você deixaria de ler esse horóscopo, porque não diz nada bom a respeito do seu futuro. Mas a Escritura diz que a grande esperança para o futuro está no aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e nele eu posso confiar. O que ele diz de si mesmo é verdadeiro, absolutamente verdadeiro, e nós estamos esperando por séculos a sua segunda vinda. Cada geração que morre fala, é agora, mas Deus tem, por razões dele, escondidas nele, Deus tem retardado isto. Retardado na minha conta, não na dele, porque ele vem no templo próprio de Deus. Até lá, reverendo, o senhor, eu e essa patota toda, nós temos que guardar o mandato imaculado de nosso Deus. E é por isso que ele
culmina com esta frase: a Ele, pois, seja a honra e poder eterno. Amém.